que ela vai falar sobre o dinheiro eletrônico, essa é uma nova moda. Hoje a gente não usa quase cheque, né, professora? Bom, eu gostaria de agradecer principalmente a Carmela e parabenizar o Estado de Direito pela organização e por estarmos aqui hoje. Também o apoio do Shopping Center por acreditar nessa ideia, porque é importante que esse tipo de projeto venha a público para que nós todos possamos ter um pouquinho, pelo menos uma pequena medida do que é o nosso direito. A minha participação, ela não é assim tão empolgante, acredito, talvez sim, vamos ver como é que vai ser o andar da nossa conversa, como da Vitória, porque a Vitória, como é radialista, a coisa é mais próxima do público. Eu só me esqueci de falar, a professora Ana Cláudia Redecker, ela está fazendo doutorado em Lisboa, que o orientador dela é o professor Pedro Mário Soares Martins, que vem agora ao Brasil e vai estar em Porto Alegre. Então, eu quero que vocês acompanhem no site do jornal, que a gente vai fazer um evento com a participação dele, professora Ana Cláudia. E ela dá aula na Ritter dos Reis, eu não mencionei, na PUC, na URGS e alguns cursos preparatórios, para vocês conhecerem um pouquinho da vivência, além de ser advogada. E escreve muito bem e foi minha co-orientadora na época de faculdade. E lá de Portugal me ajudava, me mandando material para a minha pesquisa. Na verdade, a Carmela foi minha aluna da graduação e, posteriormente, como a minha ida a Portugal, ela acabou tendo que optar por um outro orientador, acredito que foi por isso, e eu fiquei como co-orientadora no trabalho de conclusão dela da faculdade. Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês também aqui hoje conosco, e eu vou falar um pouquinho a respeito do dinheiro virtual. Na verdade, o dinheiro virtual não deixa de ser o cartão de crédito ou débito, porque a nossa tendência é identificarmos o cartão apenas como cartão de crédito, mas cada vez mais o cartão ele tem sido utilizado como substituto do dinheiro a partir da utilização dele como débito, não apenas como crédito. E, principalmente após junho, o dia 12 de junho, que é uma data marcante porque é o Dia dos Namorados, em que entrou em vigência uma legislação estadual estabelecendo algumas obrigações para os estabelecimentos, eu digo estabelecimentos falando de lojas e também de prestadores de serviços, e também para nós todos, consumidores, que utilizamos o cartão. Mas antes de falar a respeito dessa questão da nova lei e também da responsabilidade que eventualmente pode surgir da relação e da utilização do cartão, para entendermos um pouco qual é a sistemática da utilização do cartão, eu vou falar um pouquinho do que se chama de sistema de cartão de crédito. O sistema de cartão de crédito não consiste apenas no titular do cartão, que poderíamos ser qualquer um de nós, um lojista, que poderia ser a Atlas, a Saraiva, ou qualquer um dos outros nossos apoiadores, mas também a administradora do cartão, que normalmente atua com uma bandeira. A bandeira pode ser o Visa, o Mastercard, pode ser o Banrisul, como o Banricompras. Normalmente está associado a uma instituição financeira, a um banco, mas nem sempre. Então, na verdade, o sistema de cartão de crédito, ele vai envolver uma triangulação, ou seja, eu, usuário do cartão, vou firmar um contrato, que pode ser o meu próprio banco, onde eu vou passar a poder utilizar o mesmo, eu vou aderir a uma série de obrigações e também o banco, por sua vez, ou a administradora, terá uma série de obrigações em relação a mim. E da mesma forma, os estabelecimentos nos quais eu, titular do cartão, poderei utilizá-lo para pagar as minhas contas, compras de bens ou eventualmente de prestação de serviços, vai fazer e vai efetuar um contrato de filiação com a administradora. E essa relação se estabelece de uma forma integrada. A partir do momento que eu me dirijo numa loja e pago com o cartão de crédito, ato contínuo, se esse cartão for o cartão de crédito, vai automaticamente nascer um débito meu em relação à administradora. Eu, automaticamente, em relação ao estabelecimento, vou quitar a minha obrigação. O estabelecimento, por sua vez, passa a ter um direito de crédito em relação à administradora. E é por isso que se diz que há um sistema que envolve, no mínimo, esses três participantes. Para
o usuário do cartão, eventualmente podem surgir alguns problemas na sua utilização. E basicamente é o cerne do que nós vamos conversar hoje, e é o cerne da nova lei, da lei estadual, ou seja, que vale apenas aqui para o Rio Grande do Sul, que estabeleceu uma obrigação para os estabelecimentos de exigir de nós, de cada um de nós, quando formos utilizar o nosso cartão de crédito ou débito, de apresentarmos o nosso documento de identificação, em que conste obrigatoriamente uma foto e a nossa assinatura. Isso muitas vezes já era feito, até era feito porque no contrato que o lojista mantém com a administradora, ela se obriga, se obriga o estabelecimento a exigir o nosso documento de identificação. Por quê? Porque o cartão de crédito ou débito que nós temos, ele é pessoal intransferível. Teoricamente, porque eu sei que na prática, não sei vocês, mas eu particularmente, eventualmente, utilizava o cartão do meu marido. E dificilmente alguém me pedia, solicitava a apresentação de um documento de identificação. Principalmente quando eu utilizava esse cartão como débito, quando única e exclusivamente era exigido que eu digitasse a senha. Então, em relação a essa situação e a nova lei, os estabelecimentos passaram a ter essa obrigação, ou seja, uma obrigação que era contratual entre o estabelecimento e a administradora, e a partir da nova lei é uma obrigação legal, ou seja, o estabelecimento que não exige a apresentação e por parte do consumidor que utiliza o cartão de crédito ou débito, ele pode sofrer uma sanção. Ou seja, o estabelecimento acabou tendo uma obrigação que antes ele já tinha, mas meramente contratual, e agora uma obrigação legal que eventualmente pode lhe trazer algumas consequências jurídicas. O que isso reflete para nós, consumidores? Bom, para nós consumidores, a necessidade de nos identificarmos sempre que isso for exigido do estabelecimento. O nosso deputado estadual, Carlos Gomes, idealizou esta lei e passou a exigir esta obrigação do estabelecimento. A obrigação do consumidor só vai nascer se o estabelecimento exigir. Mas qual é a consequência para nós, consumidores, se o estabelecimento não exige? Bom, se o estabelecimento não exige, nós poderemos utilizar normalmente o nosso cartão. Se ele exigir e nós não tivermos o documento de identificação, o estabelecimento tem o direito de não nos autorizar a utilizar o cartão. Ou seja, isso está previsto na lei. E aí, então, nós teremos ou que pagar em dinheiro, ou em cheque, ou, eventualmente, não efetuarmos a compra. Então, essa, eventualmente, seria a consequência para o consumidor. Só que a questão ela é muito mais profunda. Por quê? Porque essas questões já eram trabalhadas na doutrina e na jurisprudência, nas decisões judiciais, em que eventualmente eu perdesse o meu cartão. O que acontece se nós perdermos o nosso cartão ou alguém roubar o nosso cartão? Nós temos que comunicar à administradora o fato. Só que até a comunicação do fato, naquele contrato que nós assinamos e muitas vezes sequer nos foi enviado, consta normalmente uma cláusula dizendo que no interregno entre a comunicação e o cancelamento da utilização do cartão e a comunicação ao estabelecimento, a responsabilidade é nossa, dos consumidores. Ou seja, se eventualmente alguém tirar da minha bolsa o meu cartão sem que eu perceba, eu me der conta apenas amanhã, nesse interregno de tempo da minha comunicação à administradora, pode ser que algumas pessoas estejam utilizando o meu cartão e a responsabilidade, nos termos do contrato que eu assinei com a administradora, é minha.